Meus queridos, na nossa aula hoje nós vamos estudar a temática envolvendo a Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. E tudo o que você precisa saber desse assunto. Então, tudo o que nós temos versando sobre a Lei de Improbidade. Primeira coisa, você tem que saber que a Lei de Improbidade, ela é uma lei de 1992. Na verdade, é a Lei 8429 de 1992 e é a maior ferramenta de combate à corrupção, já que improbidade significa maldade, perversidade, desvirtuamento do ordenamento jurídico, condutas praticadas com desonestidade, condutas que não são morais, que não são éticas. E aí, quando cometidas, aquele que a comete incorre em improbidade administrativa, vai cometer atos de improbidade administrativa e diversos são esses atos. Nós temos várias ferramentas espalhadas ao longo aí do nosso ordenamento jurídico, cuidando dessa temática, cuidando da improbidade, né? Regulamentando e trazendo regramentos sobre a improbidade. Primeiramente, eu posso mencionar para você o artigo 37, parágrafo 4º da nossa Constituição, que traz uma lista de sanções aplicáveis àquele que comete improbidade. Então, como base na nossa Constituição, eu já posso mencionar esse nosso artigo 37. Então, veja lá, quando eu falo do artigo 37 da Constituição, veja só o que diz esse dispositivo. E aí, em especial, por óbvio, né, o nosso parágrafo 4º. O artigo 37, como vocês podem verificar aqui diretamente no site do Planalto, o artigo 37, ele traz os princípios que a administração pública deve obedecer: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E logo aqui embaixo, no nosso parágrafo 4º, está escrito que os atos de improbidade administrativa importarão, vão acarretar o quê? Suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O que isso significa? Que nós temos sanções e o quantum dessas sanções vão ter a sua definição lá no artigo 12 da LIA, que é justamente essa lei 8429 de 92. Então, um primeiro dispositivo cuidando da lei de improbidade, cuidando, né, dessa temática envolvendo improbidade, o artigo 37, parágrafo 4º. Temos também o artigo 85, inciso 5 da nossa Constituição. E por que o artigo 85, inciso 5, ele é importante? Porque veja, olha aqui e que interessante que nós temos sobre esse dispositivo. Se você pegar, e aí de novo aqui a nossa Constituição, em especial no artigo 85, você vai verificar que o artigo 85, ele cuida daqueles crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República. Você sabe que, até como uma forma, a Constituição ela traz um regramento próprio, né, de responsabilidade do chefe do Executivo Federal, do presidente da República. Quando o presidente comete crime comum ou quando ele comete crime de responsabilidade, ele precisa de um juízo de admissibilidade de 2/3 da Câmara dos Deputados, sendo julgado, no caso de crime comum, pelo STF e pelo Senado Federal, no exercício da função atípica legislativa, a função de julgar, ele vai ser julgado, então, pelo Senado toda vez que o presidente cometer quaisquer das condutas elencadas no artigo 85. Ou seja, se, olhando aqui o artigo 85, em especial o inciso 5, o nosso presidente da República atentar contra a probidade na administração,
ele responde por crime de responsabilidade e não pela lei de improbidade administrativa. Então isso é muito importante. Veja, ele vai responder aqui por crime de responsabilidade se atentar contra a probidade na administração, e não pela LIA, e não pela Lei 8429 de 92. O que significa dizer que, para ele ser condenado, eu vou precisar do quórum de 2/3 da Câmara dos Deputados, mais o quê? O julgamento por parte do Senado Federal. Lá no Senado, o procedimento ele é trifásico, isso nas minhas aulas de Direito Constitucional eu explico para os meus alunos, e aí todo o regramento disso, do crime de responsabilidade, segue a Lei 1079 de 50, que de acordo com o STF foi recepcionada, e isso você encontra na ADPF de número 378. Essa lei é a lei que cuida do rito do impeachment, e teve toda uma discussão acerca dessa lei, e aí na ADPF 378 o Supremo disse, ela foi recepcionada, então é isso que nós temos. Então cuidado! Presidente da República responde por improbidade administrativa? Responde pela Lei 8429 de 92? Qual que é a resposta? A resposta é, o presidente da República, sempre que ele atentar contra a probidade, ele vai, o quê? Responder pelo crime de responsabilidade. Porque atentar contra a probidade configura, nos termos do artigo 85, inciso 5, como crime de responsabilidade. Além disso, nós temos também, e eu posso citar aqui para vocês, o artigo 15, inciso 5 da nossa Constituição, que diz que no caso de cometimento de improbidade, isso vai afetar nos direitos políticos, acarretando a suspensão dos direitos políticos. E o que isso quer dizer? E olha só, o que isso significa? E aí nós vamos aqui para a Constituição. Olha aqui o artigo 15, o que diz. Vou apagar aqui, artigo 15 da Constituição, e você acompanhe também aí a leitura. Olha o que diz. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, e olha o inciso 5, improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Então, cometeu ato de improbidade, uma das possíveis penalidades, uma das possíveis consequências vai ser a suspensão dos direitos políticos. Além disso, temos vários outros diplomas. Tenho, letra D, a Lei 4717 de 65, que cuida da ação popular contra a imoralidade administrativa. Eu tenho a Lei de Responsabilidade Fiscal, também trazendo questões importantes. Eu tenho também, por exemplo, a Lei 8.112 de 90, que lá no artigo 126, letra A, disse que nenhum servidor pode ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apurar condutas concernente ou à prática de crime ou à prática de improbidade que aquela pessoa tenha conhecimento. Então, se eu sei que meu chefe ou que o chefe do chefe cometeu alguma conduta ímproba ou uma conduta criminosa, eu tenho um dever, sim, de comunicar aquela ocorrência de conduta errada e ilegal sem que eu receba
uma retaliação por isso, uma consequência. Eu não posso ser responsabilizado nem civil, nem penal, nem administrativamente por dar ciência à autoridade competente para que seja apurada essa conduta relacionada ao cometimento ou de crime, como eu disse, ou de improbidade administrativa. E também na mesma Lei 8.112 de 90, nós temos o artigo 132, inciso 4, que aplica, logicamente, após um procedimento, né, com contraditória e ampla defesa, aplica, se for o caso, a penalidade de demissão a todo servidor que cometer improbidade administrativa. Temos também a lei anticorrupção, enfim, uma série de dispositivos, de diplomas para coibir condutas ímprobas, para impedir a ocorrência de condutas ímprobas. Só para ilustrar, só para darmos esse gostinho para você acerca da ideia de improbidade. Muito bem, e aí, avançando então, as ideias principais e centrais, quando eu falo de improbidade, quais são? As ideias são honestidade, boa-fé, moralidade, transparência. São essas as condutas que eu tenho que pensar em garantir para que, se eu não obedecer o que está escrito aqui, ó, vai existir a ocorrência de improbidade administrativa. Veja se deu para entender. Para conhecer todos os meus cursos, acesse www.licinearossi.com.br/mentoria. Lá você encontrará o conteúdo degustação e, se quiser, poderá adquirir.